amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de abril de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, na tarde desta terça-feira, início de outono, limiar do outono, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, foi julgado o recurso do deputado Glauber Braga, possível a essa CCJ, após ser condenado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados a ser julgado pelo plenário por ter agredido um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, que foi à Câmara provocá-lo e atingiu seu objetivo ao insultar a mãe do deputado, que acabara de falecer, e então o deputado perdeu a cabeça e partiu para cima dele e o expulsou da Câmara dos Deputados a pontapés. O deputado Glauber Braga errou, mas nesta sessão de hoje, que muito provavelmente na igualmente bolsonarista Comissão de Constituição e Justiça, vai remeter o caso ao plenário, vai deixar o Glauber ir para o cadafalso no plenário de uma Câmara que tem maioria de direita e grande parte de extrema-direita. Então, o que se prevê na Câmara dos Deputados é que essa injustiça vai ser cometida. Por que injustiça? Não só pela defesa da honra de sua mãe, que foi chamada de safada, como ele narra nos vídeos, em um dos vídeos que eu vou apresentar hoje, um dos vídeos pungentes e relevantíssimos que eu gravei da CCJ nesta tarde e que vai mostrar que o Glauber ele faz as revelações do que o tal Costanaro, o membro do MBL que o provocou, fez em relação à sua mãe, ao insultá-la, ao chamá-la de safada, ao apelar a notícias falsas que foram espalhadas contra ela para tirar o Glauber do sério. Não é isso, ele deveria ter se contido, sim, deveria. É jovem, é impetuoso e estava num momento muito delicado da família, acabara de perder a própria mãe. Mas não é essa a questão que inviabiliza e que torna ilegal a cassação do Glauber Braga por ter expulsado da forma que expulsou o membro do MBL. O que torna ilegal essa cassação é o regimento interno, é o Código de Ética da Câmara dos Deputados, que prevê outra pena
que não cassação prevê pena de reprimenda e até afastamento do mandato temporário, mas não cassação. Então, veja bem, o que a Câmara dos Deputados pretende fazer com o Glauber é absolutamente ilegal. Não pode e não vai acontecer. Por quê? Eu procurei juristas, eu procurei 2 juristas na tarde de hoje, um deles de uma organização bastante conhecida aí, que eu não vou citar porque eu não tenho autorização, e que se posicionou contrariamente à cassação do Glauber, dizendo é ilegal. Sim, é ilegal pelas informações que eu obtive, é ilegal e, em sendo ilegal, vai ser levada essa decisão ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro adequado para tratar de casos referentes à Câmara Federal, porque os membros daquela casa têm direito a foro privilegiado, que é foro no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, não tenham dúvida, vai anular a cassação do Glauber Braga se ela ocorrer no plenário. Eu estou gravando esse vídeo antes da conclusão da sessão da CCJ, que vai decidir se manda o caso do Glauber para o plenário. Eu não tenho dúvida que vai mandar pelo clima que eu vi na sessão hoje, que eu assisti de cabo a rabo, de fio a pavio. Podem fazer, porém vai ser anulada essa decisão da Câmara dos Deputados e dá-lhe crise institucional, mas não é possível que eles violem o próprio Código de Ética da Casa para fazer uma vingança política que ficou clara que está acontecendo pelas falas dos deputados de extrema-direita que disseram por qual razão iriam cassar o Glauber, iriam votar pela cassação do Glauber. E qual é a intenção deles? Qual é a razão que eles dão? Eles dizem basicamente o seguinte, que eles são contra a cassação do Glauber, porque também consideram que o Código de Ética não permite cassar, mas votarão pela cassação dele para usar a mesma régua que eles dizem que o PSOL usa, ou seja, trata-se de vingança política. Para que você tenha uma ideia, dizem que cassaram e prenderam Daniel Silveira pelas opiniões dele, então o Glauber tem que ser cassado por uma agressão, sendo que o Daniel Silveira foi condenado pelo STF a quase 10 anos de prisão e o STF haverá de se fazer presente também nessa injustiça, nesse abuso dessa extrema-direita que infelicita o Brasil e que precisa de freio. E esse freio será colocado. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? A minha mamãe é honrada. Tua mamãe é como? Uma mulher honrada. Não. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui para fazer a defesa. Tá certo? Eu tô aqui para fazer a defesa. Viu, bonitão? Eu tô aqui para fazer a defesa. Tu é fraco, tu vai viver muito aqui, tá? Vou te ver muito. Então vamos começar. Você é fraco, vamos começar. As pessoas para bater no Vai na filha não, meu apoio aqui pessoalmente. O MBL, esse sujeito, Muito bem. Isso. olha isso, deputado federal. Que isso, deputado? E amanhã está defendendo os pontos. Gente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25, minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril e já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi de ter chamado ela de corrupta. A minha pergunta então é, se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por 8 anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Reunião, o resultado. 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção.
O Conselho de Ética aprovou o parecer que recomenda a cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. Presidente, relator, deputados e todos que estão aqui presentes. Do que eu estou sendo acusado? Para a defesa se defender, ela precisa saber qual é a acusação. Muitos, durante esses dias, me dizem o seguinte: Glauber, se atém à sua defesa. Mas o que é a defesa? A defesa é a minha reação ao provocador que era do MBL, aparentemente já rompeu, pode fazer algo que seja um tipo de delação premiada daqui a pouco. É a resposta a esse provocador. Glauber, não cita mais o ex-presidente da Câmara. Mas a minha pergunta é, na inicial, tem especificamente as discussões com o ex-presidente da Câmara? Eu preciso saber em relação ao que eu vou me defender. Se eu vou me defender exclusivamente em relação à minha reação ao provocador, a defesa é uma. Se eu tenho que responder ao conjunto dos fatos que estão na inicial, sem a determinação de condutas específicas, a defesa é outra. É por isso que, em termos procedimentais, nós solicitamos à Comissão de Constituição e Justiça a inépcia da inicial. Deputados e deputadas, em relação ao que eu tenho que me defender? Eu vou partir do pressuposto, nesse momento, já que já falei bastante sobre o conjunto dos temas, de que eu tenho que me defender sobre a minha reação ao provocador que era do MBL. A minha reação a um provocador que por 7 vezes foi ao meu encontro. 7 vezes. Na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, porque não pensem que ele ficou satisfeito em vir à Câmara. Depois da 5ª provocação no espaço da Câmara Federal, ele por mais 2 vezes, imaginando que com isso teria dividendos econômicos e eleitorais, ele foi mais uma vez fazer provocações no Rio de Janeiro. Tem vídeos circulando e que demonstram aquilo que eu estou dizendo. Bom, na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, os senhores já viram a gravação com ele falando e fazendo xingamentos à minha mãe, não de maneira imprecisa, como um xingamento abstrato, falando dela, a chamando de safada. Eu resisti muito, presidente, e minha família também resistiu muito, minha irmã e meu pai, a apresentar o que eu vou apresentar aqui no dia de hoje. Porque eu me emociono e eu não queria me emocionar aqui. Mas eu estou com um pendrive aqui na minha mão, que se a Comissão de Constituição e Justiça puder apresentar. Deputado Glauber, eu acho, primeiro, desnecessário e, segundo, não há autorização regimental, deputado Glauber. Presidente, respeito e discordo da decisão de Vossa Excelência, porque não é a apresentação de novas provas, é a apresentação de elementos que demonstram a desproporcionalidade da pena que está sendo imposta nesse momento. Eu pergunto a todos os parlamentares que estão aqui presentes, a todos, deputados e deputadas, se você tivesse a sua mãe
vivenciando uma situação de um Alzheimer avançado, no momento em que a comoção, o nervosismo, a tensão na sua família é plena, e um sujeito, pela 5ª vez, vem ao seu encontro, falando e exercendo todo tipo de ataque à sua mãe, se você, deputado ou deputada, teria uma atitude diferente da que eu tive naquele dia. Se eu estou sendo acusado pela reação ao provocador, se esse é o tema da representação em relação ao qual eu tenho que me defender, eu deixo esse questionamento. E eu deixo esse questionamento não só aos deputados de esquerda que já são sensíveis a essa posição, mas eu deixo esse questionamento aos outros deputados. O deputado que xingou minha mãe mais uma vez, depois do seu falecimento, chegaram para mim várias denúncias da família dele. Sabe quantas vezes eu utilizei? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu utilizarei a menção ao seu pai que já é falecido? Nenhuma. Eu não farei isso. Eu vou fazer com ele o debate político mais duro. Eu vou procurar as consequências por aquilo que ele fez em relação à minha mãe. Mas eu não vou utilizar o pai dele ou a mãe dele como instrumento de perseguição política ou de debate político a ele. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque minha mãe não está mais na arena política. Se ela tivesse na arena política, exercendo o mandato ou exercendo o cargo de prefeita, era uma coisa. Mas fazer isso com quem não está mais nesse exercício é um ato de profunda covardia. Queria pedir, presidente, eu sei que o plenário... Solicito mais uma vez silêncio ao plenário para garantir a fala do nobre deputado Glauber Braga. Quando eu apresento essa tentativa de mostrar esse diálogo que aconteceu no dia 12 de abril e o episódio aqui na Câmara foi no dia 16, é porque não tem proporcionalidade na pena que está sendo imposta. E é porque o regimento, a Constituição e mais especificamente o Código de Ética determina, relator, uma pena específica para esse tipo de caso. O artigo 10 diz: são as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1, censura verbal ou escrita. Aí quando você vai para o artigo 12, a censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência das condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. Mas o que é o inciso 3, artigo 5º? Quando você vai então ao inciso 3, artigo 5º, está aqui. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma desse código: praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão de respectivos presidentes. Está aqui a pena. A pena está prevista no que dispõe taxativa, no que dispõe o regramento da própria Câmara. Comecei falando de minha mãe e termino também por ela. Minha mãe sempre dizia: meu filho, ninguém perde por agir corretamente. É porque eu tenho a convicção de que eu estou agindo corretamente, que eu não tenho que ter medo, e agradeço a todas as pessoas que não estão tendo medo de fazer essa defesa junto comigo. Obrigado. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria
nessas cadeiras neste momento tendo, o senhor estaria pedindo, além da minha cassação, pela régua de vocês, o senhor estaria pedindo a prisão, como foi feito com o Daniel Silveira, que está preso por palavras. Então, usando a sua régua moral e do seu partido, não conte com o meu voto. Eu, como cidadão e como deputado, acho errado caçar um deputado por esse motivo. Mas usando o seu precedente que o seu partido tem, votarei favorável. Obrigado, presidente. Você dá a palavra para falar contra o parecer, o nobre deputado Rubens Pereira Júnior. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Presidente, eu queria tranquilizar o representado, nesse caso recorrente, deputado Glauber Braga, que eu não irei lhe julgar nem com base na minha régua ou na sua régua. Defendido. Nem com base nas suas posições políticas ou do seu partido. Eu irei lhe julgar usando a seguinte régua, a Constituição Federal. Usando outra régua neste caso, tá aqui, ó, Código de Ética da Câmara dos Deputados. Esta será a minha régua. Obrigada, presidente. Tinha um rapaz aqui acompanhando a nossa CCJ, eu não vou dizer o nome dele porque o que ele quer é ficar famoso, eu tenho certeza, ele veio aqui para isso. Mas eu quero registrar que ele estava aqui presente. Era um sujeito que estava com uma camiseta vermelha que simulava uma camiseta do MST, mas se tratava de uma provocação. Estava de boina, estava aqui com uma lapela, com uma câmerazinha ligada, pronto para abordar um ou outro parlamentar aqui da esquerda que foi rapidamente avisado do que se tratava. E queria fazer o quê, presidente? Nobres colegas deputados, a mesma coisa de sempre. Fazer uma abordagem, fingir que se tratava de um militante de esquerda, fazer uma provocação, gravar, fazer cortes nas redes sociais para quem sabe tentar viralizar, ser candidato nas próximas eleições, quem sabe conseguir se eleger. Foi exatamente o que fez quem? O sujeito do MBL, que foi 7 vezes atrás do Glauber, foi 4 vezes atrás do Chico Alencar, foi 3 vezes atrás do Tarcísio, foi atrás de vários outros deputados aqui dessa casa. Eles se proliferam pelo país. E sabe o que vai significar a possibilidade de cassação do mandato do Glauber? Não só o salvo-conduto, mas um estímulo para essas pessoas que são pagas para fazerem isso. O deputado Kim Kataguiri veio aqui defender a cassação do Glauber. É a organização dele que paga o Gabriel Costenaro. Isso não é uma acusação. Foi ele mesmo que disse durante o Conselho de Ética que ele recebe sim dinheiro para fazer isso, para ir atrás de parlamentares. Sabe o que vai acontecer se passar essa cassação? Generalizado pelo país. Aliás, disse isso no COETIC, repito aqui na CCJ. Aconselho que todos os colegas nobres parlamentares tenham um excelente relacionamento com os seus suplentes. Senão eles mesmos vão fazer a contratação desses provocadores, para ver até que ponto vocês aguentam, para que reajam, para que vão ao Conselho de Ética, para que sejam cassados, para que tenham seus mandatos retirados, para que sejam imediatamente substituídos. É óbvio. E aí um colega deputado dizem, mas vocês na esquerda podem fazer isso. Talvez seja isso que ele queira, que os parlamentos se tornem isso, de contratar provocadores, para ir atrás dos parlamentares eleitos, para que eles percam a paciência. Senhoras, senhores, tenham a santa paciência de agressão. Agora, todos os que vieram aqui dizer que o Glauber tem que ser cassado, se esqueceram de debater as leis, se esqueceram de debater o Código de Ética e tampouco a Constituição. E o que eles debateram? Daniel Silveira. Porque o Daniel Silveira foi preso pelo Supremo por ter, entre outras coisas, ameaçado o ministro. E a Câmara fez o quê? Votou pela manutenção da sua prisão. Eu não pude votar a cassação do Daniel Silveira, foi a mesa diretora que definiu que ele seria cassado. Não me acuse do que eu não fiz, adoraria ter feito. Porém, não foi possível ser feito porque foi a mesa diretora que tomou essa decisão. Então, aqui, além de defender o Daniel Silveira, defendendo quem? Ramagem. Porque para eles pode fazer golpe de Estado. Pode depredar Brasília, pode ameaçar matar o presidente, pode armar um plano para matar o Alexandre de Moraes, para matar o Alckmin. Agora, reagir diante de um agressor que ofende a própria mãe, aí não pode. Aí não pode. Estão aqui mais preocupados em defender golpistas do que em cumprir com o seu papel de parlamentar, que é respeitar a lei, a Constituição e o Código de Ética. Porque isso não estão fazendo. Todos, sem exceção, parlamentares que vieram aqui dizendo que o Glauber merece ser cassado, são os que estão defendendo o golpe do 8 de janeiro.
Eu pude anotar e pude ver todas as argumentações. Não teve nenhum deputado que veio aqui dizer, bem, eu acho que a pena é razoável, eu acho sim que agredir tem que restar a cassação. Porque se forem para o debate sobre o que aconteceu e sobre o que diz o Código de Ética, não vão ter condição de sustentar essa posição. É evidente que isso é uma retaliação à esquerda combativa, que luta contra o golpismo e defende a classe trabalhadora, lutou contra o Bolsonaro e vai seguir lutando. E por mais que queiram caçar o Glauber, não conseguirão, porque o pessoal vai continuar aqui, vai se multiplicar, a gente vai seguir organizando os trabalhadores e enfrentando o golpismo, sem anistia. Portanto, eu vejo uma diferença entre mérito, proporcionalidade e dosimetria. Bem, se eu estou identificando com parâmetros objetivos, lembrando a fala do deputado Rubens Júnior, que ele vai citando de forma objetiva e literal o Código de Ética. Se eu estou identificando que a pena aplicada não tem base, que ela está sem fundamento, que ela está equivocada de acordo com aquilo que é previsto pelo Código de Ética, não é passível que a CCJ olhe para isso e identifique, primeiro, a pertinência de julgar e depois a nulidade. Se há uma pena que é desproporcional, mas desproporcional por quê, Glauber? Porque a gente acha subjetivamente a régua é o meu parâmetro político? Não, a régua é o Código de Ética que esta comissão tem o dever de zelar.